Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu quero trazer uma eliminatória que me marcou muito enquanto torcedor de futebol e tive a oportunidade de recentemente reassistir os dois jogos, né? Já com a visão um pouquinho diferente de analista para poder entender o que aconteceu naquele fatídico jogo, né? Nos dois, na verdade, que foi a semifinal entre Internazionale de Milão e Barcelona pela Liga dos Campeões de 2010, né? Que é um jogo que marca muito porque é significativo pela exibição defensiva do Mourinho e as alternativas que o Guardiola tentou trazer para o jogo e acabou sendo eliminado. E na final, a Inter de Milão seria muito competente e ganharia do Bayern de Munique por 2-0. Mas para lembrar desse jogo, a gente tem que falar de algumas coisas, né? Primeiro, tem uma história, né, entre o Mourinho e o Barcelona, que o Mourinho foi auxiliar do Bobby Robson, foi auxiliar do Luiz Van Gaal, né, por muito tempo, e ele também, alguns anos depois, foi treinador do Benfica, foi campeão da Liga dos Campeões com o Porto, treinou o Chelsea, e ele foi cogitado a treinar o Barcelona entre 2007 e 2008, enquanto o Barça passava pela crise do Ronaldinho, do Deco e tudo mais, e ele foi rejeitado pela diretoria do Barcelona, né? Então, para ele, essa eliminatória em si era muito pessoal, né? E aí você pode incluir também o fator Guardiola, que jogou durante 11 anos no Barcelona e depois começou a treinar no Barça B. Uma coisa que todo mundo fala, que eu acho que é negativo, todo mundo utiliza aquela velha máxima, né? Ah, o Guardiola ganha pra caramba porque ele pega os melhores times. Não necessariamente com os mesmos conceitos que ele usou depois no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City atualmente, ele ganhou a segunda divisão espanhola com o Barça B. Ele subiu pro profissional o Busquets, ele subiu pro profissional o Pedrito, ele subiu pro profissional o Thiago e muitos outros jogadores aí que fizeram a diferença nos 4 anos dele de Barcelona. Um dia eu pego para fazer análise dos 4 anos de Barça, mas vamos focar nesse jogo hoje, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, essa eliminatória para o Mourinho era muito especial, porque era o retorno dele, né, na Inter de Milão como treinador da Inter no Camp Nou. Ele já tinha voltado contra o Rijkaard, né, com o Chelsea, quando ele treinava o Chelsea. Não se saiu muito bem uma vez, na outra ele conseguiu se sair bem. Ele conseguiu eliminar o Barcelona, do Ronaldinho, inclusive, em 2005. E acabou sendo eliminado, depois, né, perdeu na semifinal para o Liverpool, mas o foco é nessa eliminatória. Para a gente começar, vamos falar do time da Inter de Milão, que eu vou usar hoje a corzinha azul para poder ajudar, tá bom? É, no time da Inter tinha Júlio César no gol, tá? O Maicon na lateral direita. Na zaga tinha Lúcio, Samuel e Javier Zanetti, que quem pode ver o jogo depois, que tivesse a oportunidade, veja que o Zanetti foi soberbo, ele foi um leão na lateral esquerda, improvisado, tá? Aí no meio de campo, a gente podia olhar o Thiago Motta, que tem papel importantíssimo na eliminatória, o Cambiasso e o Snyder. E aí no ataque tinha, tá com a 11 aqui, mas no jogo ele usou a 9, o Samuel Eto'o, que também é um capítulo particular dessa eliminatória, o Diego Milito e o Pandev. No Barcelona, o time do Barça que o Guardiola colocou em campo na Itália tinha o Valdés, tinha o Daniel Alves, Piquet, Puyol e Maxwell, beleza? No meio de campo, Busquets, Xavi e Keita. Importante falar do Keita, por quê? Porque o Iniesta foi muito importante, a falta dele foi muito relevante para a eliminatória. E ele não ter podido jogar porque ele tinha se lesionado, ele só volta para a Copa do Mundo e consegue fazer o gol do título para a Espanha. Muito bacana e você tem uma dimensão da importância dele enquanto jogador para o time do Barcelona. Então, Keita aqui na posição de meia esquerda. Messi, a gente já está acostumado, né? Temos também Ibrahimovic, que também tem um papel relevante na eliminatória, e o Pedro Rodrigues. Vou explicar antes, né, para dar um contexto da eliminatória em si. No jogo de ida, o Barcelona teve a dificuldade, né, de um vulcão
se eu não me engano, na Suécia. Eu não vou pronunciar o nome do vulcão aqui porque é impronunciável, pessoal, não dá. Esse vulcão entrou em erupção e meio que travou o espaço aéreo da Europa para aquela semana da eliminatória. Então o Barcelona teve que ir de ônibus da Espanha até a Itália, né? De Barcelona até Milão. E foi uma viagem cansativa. E no jogo de ida você conseguia ver ali dos 25, 30 minutos para frente que o Barcelona morreu. Não conseguia fazer mais nada em campo. Então, isso foi um fator predeterminante para que o Barça não conseguisse jogar o primeiro jogo tão bem quanto jogou o segundo. Porém, a Inter de Milão não tinha nada a ver com isso, conseguiu fazer o resultado na Itália e depois conseguiu jogar muito bem na Espanha, né? Com o resultado na mão fica mais fácil. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a proposta inicial do Guardiola é sempre, como eu falei no outro vídeo, tentar criar superioridade no setor entre os volantes, né? E os zagueiros do adversário, que hoje a gente tem o costume de chamar de entrelinhas, né? Tá aqui as linhas de marcação, ele sempre tenta trabalhar isso daí. Portanto, o que ele fez? Ele, em momentos, fazia o Piquet e o Maxwell jogarem como zagueiros para liberar o Daniel Alves, certo? Que é aquela coisa que eu falei no outro vídeo, de tentar explorar a amplitude ao máximo, porque se você consegue amplitude, você consegue colocar também o seu ponta por dentro, que é o que o Messi sempre fez, que a gente chama de falso 9, né? E ele explorava onde? O entre linhas do adversário. Então ele fazia o seguinte também, ele colocava o Ibrahimovic dentro da área o máximo de tempo possível, para poder incomodar os zagueiros e trabalhar a amplitude do time. E ele também fazia o Pedro trabalhar por dentro, ora por fora, ora por dentro. Porque aí quando ele fazia isso, automaticamente o Maxwell já subia também para essa opção, entendeu? E aí ele fazia com que o Piquet viesse para dentro e o Busquets aparecesse aqui para poder ajudar a vigiar o Diego Milito, beleza? Essa era a proposta básica do Barcelona. E aí, em determinados momentos, porque o Barcelona dominou muito isso, também acontecia do que? Acontecer do Busquets e do Keita fazerem essa posição aqui e o Messi cair por dentro com chave, tá? Porque criavam meio que faltavam um equilíbrio, né? Podia o Keita subir um pouquinho, mas sempre criava o 4 contra 3 no meio de campo, que eu também falei no outro vídeo, que é muito importante para poder conseguir essa vantagem. Beleza. Esse era o planejamento no primeiro jogo do Barcelona. A Inter de Milão, já sabendo que isso ia acontecer, negou esse espaço aqui para o Messi. Entendeu? Então eles recuaram os volantes muito e fizeram algo a mais. O que eles fizeram? O Pandev, que era o ponta esquerda aqui nesse jogo, ao invés de ele jogar na ponta esquerda, ele deu a ponta esquerda para quem? Para o Milito, tá? Então o que ele fazia? Ele marcava o Xavi muito de perto. E o Eto'o também teve um papel muito importante de fechar o Maxwell aqui por dentro para soltar o Maicon. Como o Eto'o ele era muito forte fisicamente e taticamente, ele sempre tinha força para marcar o Maxwell e atacar também. Então ele fez uma eliminatória muito boa. Por que eu estou falando do Eto'o e do Ibrahimovic? Né? O Ibrahimovic foi trocado pelo Eto'o, né? Porque uma das coisas que o Guardiola fez quando chegou foi dispensar o Ronaldinho, né? Dispensar o Eto'o, vender eles para outros clubes e vendeu, na verdade, o Ronaldinho e o Deco. O Eto'o ele quase vendeu, mas na pré-temporada o Eto'o foi muito bem e aí convenceu o Guardiola a manter ele por mais um ano. Só que no decorrer da temporada que o Guardiola ganhou todos os títulos com o Barcelona, ele não gostava da postura do Eto'o com muita coisa. Então ele optou por mandar o Eto'o embora. E aí ele queria um camisa 9 de referência para variar as jogadas do Barcelona. Porque o Messi, como falso 9, explorando esse espaço aqui, já estava ficando manjado. Ele queria criar um jeito de jogar diferente que ele não conseguiu com o Ibrahimovic. Infelizmente, ele foi conseguir anos depois com o Lewandowski e anos depois com o Haaland, né? Ele conseguiu aprimorar essa ideia. Então ele teve essa dificuldade aí nesse primeiro jogo. Por quê? Porque Ibrahimovic ele não sabia como se conectar com o Messi. Ele sempre tentava jogar jogada individual, ele não sabia ler quando era para fazer uma tabela, quando era para entrar na área, e por isso que o Ibrahimovic teve vida curta no Barcelona, a despeito do fato dele falar sempre que ele tinha briga com o Guardiola, que o Messi ligou para o Guardiola e
tipo, pediu para que o time fosse voltado para ele. Aconteceu isso, ele não conseguiu encontrar alternativas táticas, até porque ele era um treinador, mesmo que muito acima da média, faltava experiência para ele mesmo fala disso. O segundo ano dele do Barcelona foi muito bom taticamente, mas faltou coisa, ele sempre falou. E isso influenciou nessa eliminatória. Por quê? Porque o Beto Ibrahimovic, ele até teve um papel bom na temporada, mas nessa eliminatória ele ficou apagado. E o Eto'o tava com fome de gol, ele tava com fome de querer mostrar que o Guardiola tinha errado com ele, então ele jogou muito, ele se entregou na eliminatória. E outro cara também que é muito importante é o Diego Milito. Esse cara infernizou a zaga do Barcelona. E é um pouco triste ele não ser levado em consideração para a eleição de melhor do mundo do ano de 2010. Foi levado em consideração o Snyder, foi levado em consideração o Iniesta, o Messi acabou ganhando o prêmio, né? Mas o Diego Milito jogou muito bem a eliminatória. O que aconteceu? Como o Mourinho conhecia muito o Guardiola e sabia que o objetivo do Guardiola era explorar a defesa e o meio aqui do entre linhas do time dentro de Milão, o que ele fez? Ele entregou espaço, só que ele entregou espaço com muita inteligência. Ele protegeu aqui o meio da área e aí toda hora, por exemplo, se existisse um movimento de jogar com o Messi pela direita, a bola tá aqui, certo? Tá, o Messi vai carregando a bola, o Zanetti, para não perder de vista o Daniel Alves, ele soltava a marcação. Então, por exemplo, se o Messi está aqui na direita, o Daniel Alves vai ficar aqui por dentro. Se ele vem para o meio e o Daniel Alves vem para o lugar do Messi, automaticamente o Zanetti larga a marcação e o Thiago Motta ou o Cambiasso vão marcando o Messi, entende? Por quê? Porque o Pandev já marcava o Xavi para não criar essa compensação. E toda a bola que a Inter de Milão conseguia roubar, eles tentavam acionar o Snyder direto, porque o Snyder ou um dos meias, né, tanto o Cambiasso ou o Thiago Motta ou vice-versa, eles encontravam as costas dos laterais, porque era dito pro Diego Milito encontrar esse espaço, entende? E foi isso que aconteceu na eliminatória inteira. Tanto que os gols que a Inter de Milão conseguiu encontrar na eliminatória foram justamente esses, né? Encontrando essa bola nas costas aqui. Tanto que é muito fatídico o terceiro gol, né? Que é o do Maicon, que eles conseguem roubar essa bola na intermediária. O Snyder consegue achar o Milito nas costas do Busquets, e quando acha o Milito nas costas do Busca, ele vai pro 2 para 2 e ninguém percebe que o Maicon tá vindo. E aí na situação que acontece, né, entra Diego Milito, entra Eto'o, entra o Maicon por trás e o Snyder. Todo mundo vai para a área, eles conseguem achar a bola pro Maicon entrar finalizando e achar 1-0. Na verdade o 3-1, que esse que é o gol que mostra muito da eliminatória, que é predominantemente na dinâmica do Mourinho, né? Atacar o espaço e proteger o próprio espaço. Ataca o espaço adversário e protege o próprio espaço. E aí se alternava, né? Porque nesse primeiro momento eu falei para vocês que a Inter jogava num 4-2-1-3, virava 4-4-1-1 e Deus que nos acude, Deus que nos ajude aí para poder direcionar essa coisa toda. No jogo de volta, isso fica ainda mais proeminente, porque o Guardiola muda a estratégia, né? Vamos voltar aqui os 11 para poder ajudar a gente aí. Então, como eu falei, o Mourinho, como ele está com o resultado na mão, ele decide para a Espanha para não atacar, para não jogar. Ele decide impedir o Barcelona de jogar. Entende? E aí ele muda alguma coisinha ou outra. O Barcelona começa nessa eliminatória com o Valdés, né? Como eu falei, Daniel Alves, o Touré. Ele entra no lugar do Puyol, que foi suspenso, Piquet e o Gabriel Milito, que hoje treina o Atlético Mineiro. No meio de campo, ele entra com o Xavi, o Busquets e o Keita, né? Porque, diferentemente do Iniesta, que tinha o ritmo, tinha a pausa, o Keita era um cara de atacar espaço, né? E aí no ataque ele entra com o Messi, entra com o Ibra e entra com o Pedro. Ele faz algumas trocas, né? No decorrer do jogo, ele coloca o Bojan para ir para o ataque, né? Para poder criar essa profundidade e deixar o meio para o Messi. Ele coloca também o Jeffrey, que vai ter papel importante também depois no 5-0
entre Barcelona e Real Madrid, que é o primeiro é o clássico do Mourinho, e o Pedro mantém ali, ele faz algumas substituições, depois o Maxwell entra aqui no lugar do Gabriel Milito. A proposta do Guardiola, e foi até uma coisa que eu comentei com um pessoal que eu fiz a prévia desse vídeo, e foi o que? Hoje em dia, o Guardiola tem o costume de jogar com os laterais por dentro, jogar com os laterais por fora, e a gente só consegue notar isso agora, mas 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele já fazia isso. Então, o que ele fez? Ele jogou com uma estrutura de 3 zagueiros, né? Piquet, na verdade, Yaya Touré, Piquet e Gabi Milito. Aí, no ataque, ele colocou uma estrutura de Ibrahimovic por dentro, né? Explorando essa profundidade no máximo. Busquets, Xavi, Keita e Messi. Ele buscou o diamante aqui para poder sempre encontrar um 4 contra 2 na profundidade. E ele colocou o Daniel Alves, que era o lateral que não era lateral, né? Para poder dar amplitude para o time, e ele jogava nessa dinâmica aqui. Porém, todavia, entretanto, a Inter de Milão teve a partida da vida, não tem jeito, não dá nem para falar algo em contrário, porque defensivamente eles foram muito bem na eliminatória, mas nesse jogo ainda mais. Eu acho que foi mais importante a atuação defensiva na Espanha do que na Itália, porque eles negaram espaço para o Messi teve poucas chances de oportunidade de gol, e negaram espaço para o Ibrahimovic girar qualquer coisa. Tanto que, como medida de emergência, depois o Guardiola coloca até o Piquet de atacante para poder ver alguma coisa diferente. Ele saca o Ibrahimovic, ele coloca o Jeffrey para dar amplitude, coloca o Bojan aqui como atacante também para dar alguma coisa a mais. Sai um gol que é anulado, mas defensivamente a Inter foi muito acima. E por que eles tiveram isso? Teve um fator predominante, né? Que mudou toda a dinâmica, que foi o que, se eu não me engano, no minuto 30, alguma coisa assim, o Thiago Motta, ele é expulso do jogo porque ele faz uma falta no Busquets, o Busquets dá uma valorizada, e isso faz com que a Inter de Milão jogue com 9 homens em campo, né? Sem contar o goleiro. E isso muda toda a eliminatória. Por quê? Porque você vê o, o Eto'o como auxiliar de zagueiro, de lateral, para poder fechar o campo e não deixar a Inter de Milão jogar, ou não deixar o Barcelona jogar. Então você vê que teve muita aplicação tática, muita entrega. O Barça não conseguiu encontrar os espaços e aí depois sofreu bastante com isso. E aí depois chegou um ponto que jogava com um zagueiro só, porque estava brigando por um gol para poder ir para a final, não conseguiram um gol e dá para perceber que o Mourinho estudou muito o Guardiola, ele sabia muito do que ia acontecer. O Guardiola na Champions em si foi muito competente, mas parou na aula tática que o Mourinho fez, né, para poder entregar entregar essa vaga para os jogadores dele. Você percebe, depois quem tiver a oportunidade de ver os dois jogos, percebe que no segundo jogo o Barcelona estava tão incrustado no ataque aqui que só tinha um zagueiro e detalhe, a Inter não tinha mais a necessidade, não sentia vontade de tentar atacar. Era só ganhar um espaço aqui, tentar ganhar um respiro para poder voltar a defender. O ponto era esse, os passes entravam sempre aqui, tentavam uma coisa aqui, uma coisa ali. Chegou um ponto no jogo, no finalzinho, que eram, deixa eu arrumar para poder explicar para vocês melhor, eram praticamente 8 no campo de defesa aqui, sabe? Todo mundo defendendo o gol para poder atacar o espaço. Aí era Messi, era Daniel Alves, era Xavi. E uma coisa que o Guardiola errou nessa eliminatória e depois ele errou em outras duas eliminatórias, né, de Champions. Ele errou contra o Chelsea em 2012, que é um jogo que eu também quero estudar para poder falar para vocês. E quando ele estava treinando o Bayern de Munique, ele errou contra o Atlético de Madrid. Ele não entendeu uma coisa que é conceito primordial para ele. O importante não é estar no lugar, é chegar no lugar. Porque você, com aceleração, você pode colocar mais força na batida, achar um passe, porque, por exemplo, se um lateral vai no fundo com a bola e joga essa bola na área, todo mundo vai olhar diretamente para a bola. As pessoas não olham pro cara que está entrando na área. Então, por exemplo, Daniel Alves, ele atrai a marcação aqui, a visualização da marcação, ele consegue achar um espaço aqui para dar um passe para o Messi finalizar. Essa jogada era muito comum no Barcelona
do Guardiola. No Barcelona do Guardiola, no Bayern do Guardiola. Só que naquele jogo, a Inter de Milão estava tão aplicada taticamente que eles não conseguiram encontrar esse passe. Então, méritos para a Inter de Milão, que depois conseguiu ir para a final e fez uma tática parecida contra o Bayern de Munique do Louis van Gaal, que a gente pode até trazer para o canal aqui uma análise tática desse jogo, e conseguiu ser campeão e conseguir um feito incrível, né? Então, por hoje é só. Espero que vocês me ajudem aí curtindo, compartilhando o conteúdo, comentando, tá? Para que eu possa fazer mais vídeos e receber esse incentivo aí. Beleza, galera? Obrigado, boa noite aí, valeu!